Padre, é possível morrer antes da hora? Francis Dutra, que escreveu. No caso de um acidente, como se explica a morte? Foi Deus que quis? Pelo amor de Deus, nós jamais teremos o direito de dizer que Deus quis aquela morte trágica. Gente, eu não posso compreender. Tem um filósofo ateu que ele diz de maneira muito interessante assim: deixamos de acreditar em Deus no momento em que nós descobrimos que Ele é pior do que nós. E é verdade. Quantas vezes o Deus que nós ensinamos, Ele é pior do que nós? Se eu, que sou marcado pelo limite do meu pecado, eu não sou capaz de desejar que alguém morra num acidente trágico, será que eu tenho o direito de acreditar que Deus quer esse acidente? O nome acidente já diz tudo, né? Saiu da ordem. Ah, padre, mas Deus pode tudo. Pode. Só que nós não podemos esquecer que Deus nos fez livres. E que no momento em que Ele nos dá a liberdade, Ele não pode mais ficar fazendo escolhas por nós. É claro que Deus gostaria imensamente de evitar aquele acidente, mas como é que Ele vai evitar? Na consciência daquele que de repente vai ser mais prudente. Naquele que faz adesão a Ele e começa a pensar: eu não tenho direito de sair pelas estradas correndo feito um louco. Eu não tenho direito de colocar o meu carro em alta velocidade para colocar a vida daquele que está do meu lado em risco. Eu não tenho direito de beber e sair dirigindo, como foi a reportagem que mostraram essa semana dos nossos postos de gasolina em Belo Horizonte. Um absurdo aquilo, minha gente. Um absurdo. E esse excelente, lúcido jornalista da Rede Globo, que é o... Como é que é o nome dele? Que faz o comentário da manhã, do Jornal da Manhã, Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia fez uma reflexão belíssima. Ele dizia assim, logo quando terminou, o que era a reportagem? Mostrando que nos postos de Belo Horizonte, postos de gasolina, porque tem aquelas lojinhas de conveniência, os jovens vão para lá no final da tarde, à noite, sábado, e passam o dia inteiro, uma noite inteira ali, bebendo, ligam o som naquela altura, e o posto de gasolina vira uma balada, uma rave, né? E depois eles pegam os seus carros, e a reportagem mostrou, não estou inventando essa história. A reportagem mostrou aqueles rapazes e moças saindo embriagados, muitas vezes na contramão, de madrugada, sai na contramão, sem pensar nas responsabilidades daquele gesto. Aí de repente tem um senhor lá, de madrugada, que está com um filho com um pouco de febre, ele precisa retirar aquele filho de casa, precisa levar para o hospital, e tem a infeliz sorte de cruzar com um irresponsável desse. Como aconteceu em outros lugares aí. Não estou inventando essa história. Já aconteceu. E acontece todos os dias por esse Brasil e por esse mundo afora. Aí um irresponsável, porque fez o que não devia, porque não respeitou as regras de civilidade. Isso é questão de civilidade, nem é de religião. Nem precisa passar pela religião. Você não precisa acreditar em Deus para você precisar respeitar as regras de uma sociedade. Que não se anda na contramão, que não se deve beber que não se deve beber e dirigir. São uma série de realidades. Aí este infeliz bate no carro deste homem que está levando para um médico, o filho que está com febre, um homem trabalhador, um homem que costuma respeitar as regras, aí mata a esposa e o filho dele. E aí você vai me dizer que isso foi vontade divina? Ah, meu amigo, me desculpe. A minha experiência de Deus não me permite crer isso. Sabe por quê? Porque o Deus que foi revelado por Jesus não é injusto. O Deus que foi revelado por Jesus é um Deus que nos compromete com a vida o tempo todo, com a história, para nos colocar nos caminhos das responsabilidades que nós precisamos viver. É fácil dizer que foi vontade de Deus só para consolar o homem que ficou? Não. Este homem não precisa deste consolo. Este homem precisa de justiça, que alguma coisa seja feita neste país para que os valores sejam repensados. E era a reflexão do Alexandre Garcia, que caberia muito bem na boca de um padre, na boca de um bispo e na boca do Papa. Aquele homem falou o que todos nós precisamos dizer todos os dias.
O Alexandre Garcia foi um legítimo representante de um homem de bem que nós precisamos na nossa sociedade, não só fazendo política, como também fazendo um comentário jornalístico. Ele dizia: o que acontece nas nossas cidades é a crise dos valores, dizia ele. Os nossos pais já perderam a coragem de dizerem aos filhos o que é certo e o que é errado. Os nossos pais já perderam a coragem de chegarem lá, de trazerem para casa e de dizerem: você não pode fazer isso. É a crise dos valores, onde a gente confunde tudo, minha gente. Nós já não sabemos mais o que é certo, o que é errado, porque alguém está deixando de dizer. Esses meninos e meninas que saem nos seus carros embriagados, pode ser que eles estejam até cansados de saber que não podem fazer isso, mas ainda não estão fortalecidos o suficiente para mudarem a atitude. Ou porque alguém não chamou na responsabilidade, ou porque eles estão imaturos demais para terem os carros que têm e para estarem onde estão. E aí, vamos dizer que nós vamos morrer porque Deus quis? Não, é falta de vergonha na nossa cara de assumir a vida com a responsabilidade que nós precisamos assumir. Não é possível nós admitirmos uma sociedade que coloque os adolescentes para beber aos 15 anos. Essas organizações, essas raves, essas festas, esses são verdadeiros atentados à dignidade humana. Quando um ser humano entra ali às 15, numa sexta-feira, no final da tarde, e ele vai sair de lá sem saber quem ele é, na segunda de manhã. Esses divertimentos que nós oferecemos para os nossos adolescentes, se você permite que o seu filho vá, que ele frequente, que ele esteja, ou se você mesmo, em livre e espontânea vontade, ninguém precisa lhe dizer que você não deve ir, mas você precisa tomar o cuidado com as escolhas que você faz na vida. São os valores, minha gente. Você escolhe, você vai para lá, você vai ficar vulnerável a uma série de acontecimentos, você vai ficar vulnerável ao próprio processo de destruição que esses lugares oferecem. Eu não consigo entender como é que uma pessoa em são estado de consciência quer estar num lugar desse. Para quê? Para se destruir, para se drogar, para viver o esquecimento dos problemas? Pelo amor de Deus, essa vida é curta demais para nós querermos esquecer dos problemas de maneira tão irresponsável. A melhor maneira de esquecer dos problemas é construir soluções para eles. E não é possível construir soluções para os nossos problemas buscando e aceitando as porções de morte que estão o tempo todo sendo servidas em bandeja de prata. São servidas de maneira bonita, são servidas de maneira interessante, atraente. Cuidado, a bandeja é de prata, mas a comida que se oferece é estragada. A bandeja de prata não salva a qualidade do que está sendo oferecido. Outro dia um amigo meu contando, e ele me conta já sabendo o que eu vou dizer, né? Fui numa festa que a cocaína era servida na bandeja de prata. Já ofereci as fileiras assim, para que cada um pudesse se servir à vontade. E eu disse para ele, é um pouco contraditório, né? Um metal nobre sendo usado para oferecer alguma coisa. É lamentável, minha gente. É lamentável que a gente veja os nossos jovens morrendo antes da hora e o pior, matando aqueles que deveriam viver um pouco mais para cuidar dos filhos. Retiram de maneira irresponsável o direito de alguém ser gente. Aquele menino que estava sendo levado para o médico, ele só precisava de que alguém cuidasse da febre dele. E o pai estava fazendo isso, movido por um amor bonito, mas de repente ele teve a infelicidade de cruzar com um rapaz que se sentia no direito de atravessar um sinal vermelho, na contramão, andar de qualquer jeito, embriagado. Aquele menino perdeu a oportunidade de ser gente. O mundo deve ter perdido um ser humano interessante. Por quê? Porque alguém fez a escolha pela morte. Pode observar, nada nessa vida é por acaso. As leis da natureza nos ensinam que para cada ação haverá uma reação. Eu vejo lá o meu amigo Gabriel Chalita, né? Se tem uma coisa que nós precisamos fazer é apoiar estes homens de bem para que eles possam estar na política
e fazerem a diferença nesse país, minha gente. Descubra os que você acredita. Eu recomendo meu amigo, porque eu acredito nele. Eu vejo no Gabriel uma luta constante o tempo todo. Por isso nós estamos dizendo. Que orgulho eu tenho de ter um amigo como ele, de ver o que ele faz, o que ele projeta. Que orgulho eu tenho de saber que o Brasil tem um Alexandre, um repórter com aquela lucidez, com a coragem de dizer o que ele fala. Quantas vezes eu vejo na palavra daquele repórter o que nós gostaríamos de ouvir na palavra dos nossos pregadores. O Alexandre Garcia merece o nosso respeito nas pequenas coisas, nos pequenos comentários. Um Gabriel Chalita que tenha coragem de tocar na ferida, que tenha coragem de propor valores para os jovens nos dias de hoje. Nós precisamos o tempo todo disso, minha gente. Nós não podemos mais ficar indiferentes a esses acontecimentos. Cuidado com aquilo que você escolheu para a sua vida no dia de hoje. Volto a dizer, muitas vezes a morte é servida em bandejas de prata. É bonito o banquete, mas aquilo que serve, aquilo que está sendo entregue no banquete não é bonito. Cuidado com as decisões que você toma, cuidado com aquilo que você escolhe, a maneira como você escolhe agir nesse mundo. Isso pode gerar sofrimento para muita gente. Antes de fazer a sua festinha particular, antes de buscar a sua satisfação pessoal, cuidado, você pode estar cometendo um crime contra a humanidade. Uma ação desastrosa muitas vezes pode destruir muito mais do que você imagina. E Deus não quer isso. Trazer Deus para a história é trazer Deus para nossas escolhas. Não há um jeito mais bonito, mais direto de seguir Jesus, senão assim. Sabe, começar a emprestar de Jesus isso ao Senhor. Eu sei que não é fácil querer a vida nas pequenas coisas. É muito mais fácil acender o meu cigarro, pegar o meu vício e deixar que ele tome conta de mim. Mas pela força do seu sangue na minha vida, me ajuda. Que a sua oração seja honesta, que ela seja sempre esse desejo de atualizar nos seus dias, na sua história, na sua vida, o que Deus faria se estivesse vivendo no seu lugar. Deixe de acostumar-se com esse gol contra o tempo todo, pare de fazer esse gol contra o tempo todo e de achar que esse é o melhor jeito de viver. Não, gol contra não leva ninguém a nada, é só destruição. É só fracasso, e nós não queremos esse fracasso para nós. Eu não quero para mim, e também acredito que você não queira para você. Muitas vezes falta para nós a clareza e a consciência de que nós estamos aceitando isso. Aí você coloca a sua vida aí na mesa, a partir de tudo que a gente falou. Pode ser que nada sirva para você, mas pode ser que alguma coisinha sirva. Pode ser que você venha descobrir que você também traz essa porção de morte para você. E você escolhe essa morte em pequenas coisas. Aí você tem o direito de deixar de escolher. É direito. Porque você pode ser feliz, você pode ser realizado, você pode ser um homem mais livre, uma mulher mais livre. Basta você dar a Deus a oportunidade de agir. Basta você fazer com Ele essa parceria que identificou os grandes homens e as grandes mulheres da história. Não entre na história porque você destruiu, ou porque você se destruiu. Seja um modelo vivo de que dá certo. O ser humano pode dar certo. Seja a prova concreta disso. Atualize na sua carne, na sua vida, na sua história, no seu espírito, na memória que você vai deixar para este mundo. Que depois, quando você for embora, alguém possa dizer isso de você. Viveu e viveu bem o tempo que ele pôde. E aí você deixa uma saudade boa na história, naqueles que estavam com você. E mais do que isso, você deixa um exemplo a ser seguido. Porque Jesus é muito vivo no tempo, na história, à medida em que os cristãos se transformam nele. E aí Jesus é presente, está presente, pela força sacramental que já está, a presença real de Jesus no nosso meio através da Eucaristia, mas também nas pessoas que andam e que fazem o mundo ser melhor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, obrigado pela sua presença,
pela sua participação. E eu quero pedir que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre todos nós e possa conceder ao seu coração, nesta noite de hoje, a possibilidade de acertar o passo, de vencer esse desânimo, de reassumir a vida, de descobrir que não é para fazer gol contra que Deus lhe colocou no mundo, é para vencer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, nossa família, nossa sociedade, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.